Vamos lá então. Para mostrar onde está as falhas, os erros, eu vou fazer justamente a prova, certo? É justo, né? É. Então, na prova, começa lá com a classe ponto. Aliás, você vai começar, na verdade, assim, né? A gente começa desenhando diagrama de classe. Por que que a gente começa desenhando diagrama? Porque na orientação a objeto a gente trabalha tudo baseado em classe, certo? E a gente organiza as ideias justamente no diagrama de classe. Então, a gente tem que começar justamente trabalhando com o diagrama, certo? O que que é a ideia que tem se a gente for trabalhar sem considerar o diagrama? O problema que acontece é que a gente acaba criando coisas que não precisa, a gente acaba inventando coisas que não fazem parte do processo, ou coloca em lugares errados. Vai colocar, como aconteceu em algumas provas, vai colocar o cálculo da distância na interface. Vai colocar o cálculo da distância na aplicação, no programa. É certo fazer isso? Não. Então, mas quando não se faz o diagrama, você não consegue visualizar o que que é o processo, certo? Então, o que ocorre? Vem aqui, eu vou ter uma classe chamada ponto. Essa classe ponto, ela vai ter que atributos? X e Y. Aí eu vou ter constructor, vou ter destructor, vou ter os atributos gets e sets. Destructor não tem mais, é C Sharp, verdade. Mas eu vou ter o constructor, né? Posso ter mais de um constructor, certo? Vou ter lá os métodos para calcular a distância, vamos dizer a distância zero, que seria para a origem. Eu vou ter o calc distância, que eu vou dizer que é para um segundo ponto P2, certo? E que mais? No caso do ponto era isso, né? Pedir, local. Qual que é o local onde ele está localizado? Não é isso? Que eram as três coisas que eu tinha pedido na prova, certo? Beleza. Então, crio a classe ponto. Tá, a classe ponto, toda a classe é dividida em três partes, né? Ixi, cortou ali. Vai lá. O que acontece? Eu tenho a classe ponto, eu vou ter o quê? Eu vou ter a interface. Na interface eu vou ter o quê? O que que eu preciso ter na interface? Em princípio, a classe interfaces, tá no plural. Eu vou ter que, não tenho atributos, vou ter o método peça, vou chamar de peça dados. Vou precisar pedir valor de x e valor de y. E vou ter o mostra resultado, certo? Basicamente é isso, né? Beleza. Então, o que que acontece? E vou ter uma classe que vai ser a classe programa, que vai agrupar justamente esses dois caras, certo? O que que acontece aqui? Bom, eu vou ter lá a ideia. Vai ficar fora, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Então, eu vou ter programa. Eu vou ter do tipo ponto lá. Eu vou ter ó, ponto P1 e P2. Os dois pontos que eu tenho, certo? E vou fazer o quê? Vou fazer o constructor. Vou fazer o execute-se, certo? Execute-se. Que vai fazer o quê? Vai fazer a ligação entre a interface e a classe ponto, certo? E aqui eu vou ter as ligações que vão me dizer que isso aqui é uma agregação, certo? Então, tá ligado aqui, tá ligado aqui, certo? Sempre que for trabalhar orientado a objetos, rabisquem o rascunho do que é o diagrama de classe, para saber aonde que vai ter as operações. Que caso contrário, o que vai acontecer?
Acontece que eu encontrei na prova. Faz cálculo num lugar que não deve, faz forma, inventa coisa diferente. É claro que a classe ponto seria isso aqui. Alguém discorda? É diferente? Poderia fazer de outra forma? A ideia da orientação a objeto leva em consideração que eu não tenho read e write dentro de classe nenhuma, só vou ter read e write dentro da classe interface. Então, console.readline, console.writeline, eu só posso ter na classe interface, certo? Não posso ter fora disso. Nem na aplicação, nem no programa eu tenho isso, né? As classes, mas eu preciso criar, eu tenho ponto um, ponto 2, eu vou criar uma classe ponto com dois pontos. Faz sentido isso? Não. Não faz sentido, certo? A classe é classe ponto, certo? Se eu tenho dois, tenho ponto um, tenho ponto 2, significa que eu tenho duas instâncias, certo? Dois objetos do tipo ponto. Não faz sentido eu criar uma classe que tenha dois pontos, certo? Tá claro isso? Beleza. Então vamos lá, classe ponto. Então, o que que é a classe ponto que nós vamos ter? Eu vou ter lá, abre e fecha. Eu vou ter, tenho lá definindo os atributos, o TechPad. Vou ter o quê? X, vou dizer que ele é um double. Poderia ser float, poderia ser int, poderia. Não é o principal, mas o ideal seria que fosse double, porque ele vai ser, vamos trabalhar com valores que podem variar, pode ter quebrado, pode ser, né? Não tem problema. Então, o que que vamos fazer? Vamos fazer o public, ponto. Esse é o quê? Como é que chama isso? Constructor. Observe que no Delphi lá, a gente tinha a palavra constructor explicitamente, certo? Aqui eu não tenho a palavra explícita. Você tem que saber quem que é o constructor da classe, certo? Então, eu vou ter lá que x recebe zero, eu vou dizer que o y recebe zero, que eu estou inicializando. Mas eu posso ter um segundo constructor, não posso? Então, tem lá public, ponto, vou passar double x, y. Não? Hã? Constructor? Double y. Double y. Vem aqui, vou fazer o quê? Vou fazer. Isso diz o quê? Que eu tenho parâmetro passando x e y. Isso pode confundir. Posso colocar px e py, como a gente estava usando anteriormente, como parâmetro? Também pode. Mas também posso usar recebe x. Aí significa o que aqui? O dias indica que é do próprio objeto. E o que está depois da igualdade é o que está chegando como parâmetro, certo? Ponto y recebe y, certo? É um constructor que inicializa o objeto já os dois valores. Até aí, tranquilo. Beleza. Então, aí o que que tem que fazer? Public o quê? Double x. E daí a gente vai fazer o quê? É isso? E eu vou ter o mesmo com relação ao y, certo? Get set. É isso? TI normal, certo? O que nós temos que fazer então? Eu tenho que fazer um método que vai calcular a distância até a origem, outro método que vai calcular a distância até um segundo ponto, certo? O que que é isso que tem que fazer então? Eu vou ter lá, primeiro vamos fazer o do local, né?
Não é isso? Do local é para relembrar o primeiro período, né? Foi no primeiro período que a gente fez esse cara aí, não foi? Certo? Então eu vou ter lá char, vou chamar de, vou colocar local, certo? Que vai me dar a localização. O que que é essa localização? Bom, significa o quê? Quando chega aqui, aí começa as confusões, né? Não, não é o if else, não. Aqui, muita gente chegou aqui e colocou lá double ou float ou int x double y. Faz sentido passar x e y aqui como parâmetro? Por que que não faz sentido? Porque x e y são atributos do objeto, certo? A localização tem que ser do próprio objeto onde eu estou. Então não tem que passar parâmetro nenhum. Formato, lembra que nós comentamos que na orientação objeto, quando a gente calculou a área do quadrado, a área do triângulo que fez o perímetro, eu passei algum parâmetro lá? Não, não passei parâmetro nenhum. O que que eu fiz? Eu fiz o get set. Eu setei o valor dentro do objeto, certo? É baseado no que eu setei, eu consegui tirar a área e o perímetro, certo? Então não tem necessidade de passar parâmetro. Não é, não só não tem necessidade, porque fica confuso e não é para trabalhar dessa maneira. O objeto já tem os seus valores, certo? Se o objeto já tem os seus valores, eu não preciso passar nada para dentro dele. Tranquilo? O que é que acontece aqui? Bom, então, vamos dizer lá, eu vou ter um char, vou dizer, vou colocar como loc, que seria uma variável local que eu estou criando aqui para dizer. Ó, eu vou colocar loc aqui como zero, por exemplo, certo? É um char, não é um char? Estou colocando o valor zero. Então, eu vou dizer lá o quê? Se, o que que eu tenho que fazer aqui? Se o valor de x é igual a zero, end y for igual a zero, mas eu não passei x. Não, mas ele está onde? Está no próprio objeto, certo? Então, se isso acontece, o que que eu vou dizer? Eu vou dizer que lock recebe origem. É isso? Aí eu vou dizer, bom, eu posso ter else if eu tenho lá x igual a zero, end y diferente de zero. Significa o quê? O que que significa quando x é igual a zero e y é diferente de zero? Você cantou, né? Primeiros. Oi? Você cantou primeiros em quadrantes. Ah, não, não. Significa que ele está sobre o eixo y, só isso. Certo? Que o x está zerado, certo? É, só um pouquinho. Ok? Bom, beleza. Eu tenho a outra situação de que else if, vou dizer, ó, o x for diferente de zero e y igual a zero. Quando isso acontece, significa que o local é o quê? X. Eixo X. Tem lá, else if. Aí eu vou ter o quê? X maior que zero, and y maior que zero. Primeiro quadrante. Então, local é igual a um, primeiro quadrante. E else if ah, x menor que zero e y maior que zero. Onde que ele está? Segundo. Segundo. Else if x menor que zero e y menor que zero. Onde que ele está? Terceiro.
else if x maior que zero e y menor que zero. Onde que ele está? Quarto quadrante. Aqui, na verdade, eu coloquei aqui justamente para mostrar o seguinte: às vezes em C Sharp, diferente de C ou de Pascal, se não tivesse essa linha aqui colocado um valor aqui, ele pode reclamar que não tem nenhum valor e ele não vai compilar. Porque daí poderia, vamos dizer assim, sem ter um else lá, quer dizer, quando eu declaro aqui que ele começa com valor zero aqui, eu mato essa questão. Mas tem determinados casos que eu teria que deixar com else aqui. Para qualquer outro caso, no C Sharp tem uma regra que ele não permite ficar, que ele poderia dar gerar margem de gerar erro. Ah, não é nenhuma dessas aqui, pode ser qualquer outra. Ah, mas ele não sabe se eu coloquei todas as possibilidades, certo? Ah, então o que acontece? Ah, então ele pode se perder e ele pode reclamar dizendo que não acontece. Neste caso, ele vai dar certo, por quê? Porque aqui eu já inicializei ele com valor, então ele não vai ficar sem valor nenhum, certo? Mas tem casos, dependendo como você for fazer, ele pode dar esse erro. Return log, certo? Aí ele vai retornar um certo valor. Tá claro aqui? Então, primeiro, a questão principal é não tem parâmetros aqui. Certo? Que foi um erro que foi muito recorrente isso. Aí eu tenho lá public double calc, como que eu chamei lá? Distância zero. Calc distância zero. Também não tenho parâmetro nenhum aqui para passar, certo? Por que que eu não tenho parâmetro nenhum para passar aqui? Ah, mas e o x e o y? X e o y eu estou pegando do próprio objeto que eu estou, certo? Não tem necessidade de eu passar nenhum valor aqui e não vai ter nenhum parâmetro, senão não tá valendo o conceito. Tem certas situações que eu posso até ter, mas esse não é um caso desse que vai precisar ter, porque eu já tenho o valor de x e de y aqui dentro, certo? Aí o que acontece? Bom, então aqui eu vou ter um return, porque o que que é a distância do ponto até a origem? Ele vai pegar e vai gerar a o cálculo da diagonal lá, teorema de Pitágoras lá. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vou tirar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Só que a ao quadrado, como a origem é zero, ele não tem do que tirar. Então, o valor de x e o valor de y elevado ao quadrado, né? Então, aqui ficaria o quê? Bom, eu tenho lá, seria o mate, né? Eu vou ter o sqrt, certo? Que é raiz quadrada. Vou gerar o que aqui? Eu vou usar o mesmo mate. Ah, aqui o mate é com S maiúsculo, né? O SQR, né? Mate, ponto. Vou usar o pool lá, né? Onde eu vou pegar o x, vírgula 2, que é o próprio x onde eu estou, né? E vou somar com o mate, ponto. Acho que o pool também é com P maiúsculo, se não me engano. Mate, ponto. Y, vírgula 2, que vai elevar ao quadrado. E aqui vai extrair a raiz e já vai devolver o resultado dele. Faz sentido? Certo? Então, para a distância para zero, é simplesmente este cálculo. Certo? Tranquilo? E fórmula em prova, muitos escreveram, não lembra a fórmula. Podem perguntar a fórmula, não tem problema. Hum. Fórmula não é uma das questões, sempre quando pediram, eu passei, não passei a fórmula? Eu não tenho problema nenhum de passar a fórmula, porque na realidade o que me interessa é o programa, certo? Não é esse o objetivo? Na matemática, é uma conversa diferente, mas aqui para mim, nem a matemática, a Catiane também, ela passa as fórmulas, não passa? Pois é, mas tinha alguma prova escrito, eu esqueci como é que faz a conta, esqueci a fórmula, certo? Vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou ter ali
public double calc distância. O nome aqui, na verdade, aqui ó, não tem x, não tem y aqui, certo? Não tem x, não tem y, né? Muitos colocaram x e y, double x, float x, vírgula, float y. Não tem. Aqui eu vou ter. Eu tenho, eu tenho que passar o ponto P2, mas é um objeto, certo? Do tipo ponto, tranquilo? Então, não tenho x1, como é que tinha na prova? X1, x2, y1, y2. Não tenho, porque eu só tenho um ponto. O ponto só tem x e y, certo? Tem que fazer a conta? Tem que fazer a conta. Como é que eu faço essa conta? Então, aqui eu tenho a mesma situação do que eu tenho no de cima. Então, vamos dizer assim, ó. É basicamente essa conta que eu vou fazer aqui. Qual que é a diferença? Eu tenho que pegar, aqui na hora de fazer o pol, que é elevado ao quadrado, eu tenho que pegar o quê? Vou pegar o ponto P2, ponto x maiúsculo. O x maiúsculo indica para mim o quê? O get set lá, não é? Então eu estou resgatando ali, ó. Estou resgatando aqui, ó, do ponto P2. Pode colocar um segundo parênteses? Até pode. Porque senão, mas aqui no caso não precisa, que o povo vai fazer exatamente o x2 menos o ponto P2, ponto x menos o x. Quem que é esse ponto P2 menos o x? Vamos ilustrar aqui, ó. Vou desenhar aqui o plano aqui, ó, como é que estava lá, né? Ó, o que é? Eu tenho aqui e aqui. Então, eu vou ter um ponto, um, vamos dizer lá, um ponto P aqui, P1, e vou ter um segundo ponto aqui. Boa noite. Certo? Tem os dois pontos aqui. Opa. Aí o que acontece? Quando eu vou pegar a distância desse ponto para esse ponto aqui, o que que vai acontecer? Ele vai pegar, ó, esse trecho. Ó, vamos ilustrar com valores. Vamos dizer que o primeiro ponto aqui valha 1. O segundo ponto aqui valha 3. E aqui é a mesma coisa. O primeiro ponto aqui vale 1 e o segundo ponto aqui vale 3. O que que ele vai fazer a conta aqui? Ele vai pegar desse ponto aqui, vai pegar esse trecho que está aqui, que vai formar aqui o triângulo aqui, ó. Vai pegar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Não é os dois pedaços que eu preciso ter? Os dois trechos. Então, é o teorema de Pitágoras, só mudou o lugar. O que que acontece? Eu tenho que pegar se aqui é ponto P1, aqui embaixo, P1, e aqui em cima é o ponto P2, tá difícil. Aqui, P2, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui e vai tirar do ponto P2, x, menos P1, x. P2, y, menos P1, y. Faz sentido? Então, como é que a gente faz essa conta? Eu vou vir aqui, então é P2 ponto x. Quando eu digo P2, eu estou pegando o ponto 2. Ponto x, como eu estou fazendo no mesmo objeto, não posso ter 2x, certo? Então, eu tenho que usar o get. O get é o x maiúsculo, correto? E a mesma coisa eu vou fazer aqui no y. É o y. Vou pegar p2 ponto y menos x, y, perdão, certo? E posso fazer exatamente isso aqui. Fez sentido? Certo? E basicamente isso daqui vai me dar o resultado da distância do ponto P1 até o ponto P2. Tranquilo? Alguém não entendeu alguma parte desse trecho? Tudo certo?
Fiz alguma mágica aí? Tranquilo. Então, isso daqui calcula cálculo de distância. E ele vai retornar o resultado do cálculo da distância, certo? Beleza? Alguma dúvida? Comentário, observação? Está muito rápido? Tá. Voltamos ao diagrama. Está claro aqui o diagrama? Então, o que que vai acontecer? No execute, o que que vai acontecer? Primeiro, eu vou pedir o peça dados. O peça dados vai fazer o quê? Eu vou ter o valor de uma coordenada, certo? Valor de x, valor de y, tá? Vou mandar buscar, ele vai pegar esse valor de x e y e vai setar no objeto P1, no x do. Não posso mandar, por enquanto, objeto para ler os dados, certo? Não tinha passado para ler, né? Teve um outro que fez isso, né? Mas tudo bem, vamos dizer assim, esse não é o que interessa. Peguei e li da interface, li x e li y. Você está no P1, ele tem duas coordenadas, x, vou pegar o valor de x e o valor de y, você está no P1, certo? Vou pegar novamente a interface e pedir para ler x e y, uma nova coordenada. Vou mandar setar em quem? Em P2, certo? Vou mandar mostrar a distância do P1 para a origem e vou mandar mostrar a distância de P1 para P2, certo? E vou dizer o local onde ele está, beleza? Então vamos lá. Até aqui tranquilo? Teriam feito diferente? Fazer a interface aqui em cima. Class interfaces. Vou ter o quê? Tem atributo na interface? Não. Então, public interfaces. O que que é o public interface? Constructor. Ah, mas eu não tenho nada nele. Não tem atributo, então não tem que inicializar nada. Eu preciso declarar? Sim. Preciso declarar, certo? Não posso deixar de declarar. Public. Então eu vou fazer o quê? Void peça dados. O que que eu vou passar no peça dados? Eu tenho que fazer a passagem de parâmetro por referência. Passagem de parâmetro por referência, eu tenho que colocar a palavra ref. Ref double x. Ref double y. São as duas variáveis que eu preciso pedir, não é? X e y, que são as minhas coordenadas. Ok? Vem aqui. Poderia ser com Alt? Até poderia ser com Alt. Mas no caso, é mais convencional a gente usar a passagem de parâmetro por referência, que é um clássico que vai ter em todas as linguagens de programação. Ok? Então, vamos dizer assim, eu vou dizer que x recebe, tem lá, console, eu tenho que converter, né? Como é que eu faço para converter? Ele vai ler string, ele tem que retornar o quê? Double. Então, converte ponto to double e aqui eu vou ter console ponto read line. Aqui eu não vou colocar as mensagens, mas aí, se a gente for compilado, a gente acrescenta, certo? Porque na prática o que me interessa é a leitura, o resultado, certo? Então, convert.toDouble, né? Console.readLine, ok? Dessa maneira ele vai ler os dois valores, certo? Aí eu tenho o outro método que é o quê? Public void mostra resultados. Eu vou ter o que lá? Eu vou ter double. Aliás, vamos começar. Primeiro, char, né? Char, quem que é que eu tenho lá? Local. Isso? O que mais? Eu tenho double
é, distância zero, certo? E tenho double distância. Show? Então, eu vou ter o que aqui? Vou vir aqui, sei lá, console.write line. Aí vai colocar o que lá? É, localização. Aqui coloca zero. É, distância origem um. Distância P2. Colocar vírgula aqui e vou colocar local, distância zero, distância. Só isso, certo? Bom, por enquanto é isso que eu tenho. Gente, aqui não. Eu vou colocar a hora que eu for chamar, certo? Porque aqui ele está recebendo como parâmetro ali, simplesmente. Então, aqui no caso mostra, aqui neste caso ele está recebendo um char, está recebendo um double. São variáveis, parâmetros no caso, certo? A hora que for fazer na aplicação, daí nós vamos precisar chamar os métodos, porque daí eu vou ter que chamar pelo objeto, do objeto chamando a distância, certo? Então, o que que vai ficar aqui? Vou ter lá class, programa, que é o que a gente fez ali por último, as três classes, não é isso? Então, o que que vai ter aqui? Aqui eu não vou ficar em branco, né? Protected, ponto, P1. Vou fazer partindo do mesmo formato que a gente fazia lá em Delta. Protected, ponto, colocar minúsculo aqui, né? P1, P2. Ou seja, eu declarei, não instanciei. Dá para declarar instanciando? Até dá, certo? Mas vamos seguir no convencional. Então, vem lá. Então, eu vou fazer public. Tem mais alguma coisa aqui? Tem, né? Protected, tem que ter interface. Protected interfaces a inter, certo? Vou criar no constructor aqui, os objetos, certo? Então, eu tenho lá, programa. Posso passar parâmetro, posso não passar parâmetro. Aí eu tenho o quê? Então, vou ter lá, programa. Constructor, né? Vou ter P1 igual new ponto P2 igual new ponto. Eu tenho um constructor do ponto que eu posso atribuir os valores, inclusive, não é isso? Certo? E a inter igual new interfaces. É isso. Constructor. Fechou? Não tem que ter destructor. No Delphi a gente tinha destructor, aqui a gente não tem destructor, certo? Então eu vou ter lá o public void execute-se. O que que vai fazer esse cara? Então, aqui eu vou definir como double x. Aqui eu posso não colocar essa inicialização, mas no caso do C Sharp, ele recomenda que ele pode dizer que é um valor qualquer, certo? Então, recomendo sempre quando for trabalhar com variáveis,
inicializar elas, porque ela pode dizer que não existe a instância ali, pode não conseguir compilar ou ficar dando um erro de compilação. Quem já pôs para rodar programa declarando variável pode ter tido já esse tipo de problema. Oi. Hã? Ah. É porque no caso da classe ponto, eu posso precisar inicializar um ponto já com os valores que eu já tenho. No caso do meu programa aqui em particular, eu não vou chamar ele de outro lugar. Ele é a aplicação que vai estar aqui no meu diagrama aqui. Então não tem necessidade de criar o segundo constructor, porque eu só vou executar ele uma vez, certo? Na classe ponto eu posso precisar instanciar um segundo valor, em um dado momento qualquer, certo? Faz sentido? Na verdade, é proposital. Eu vou mostrar onde que a gente vai usar o outro ponto ainda, certo? Mas aqui no caso em particular, em princípio, eu poderia precisar usar na classe ponto, criar ele, poderia criar o ponto 2 aqui, por exemplo, só declarar ele aqui e criar ele aqui embaixo, certo? E na classe, no caso do meu programa aqui em particular, eu só vou executar ele uma vez. O execute só vai ser feito uma vez, então não tem sentido eu criar ele separado, ok? Então, o que que acontece? Vem aqui, vou fazer o quê? Vou chamar a inter ponto peça dados, certo? E vou passar o x e o y. Ele vai lá e vai ler esse cara, vai trazer de volta para mim. Ah, lá tá ref. Aqui tem que colocar ref. Funciona assim? Não funciona. Beleza. Então, eu tenho que ter o ref, porque o C Sharp exige que eu coloque ref tanto onde eu declaro o subprograma, quanto onde eu estou usando o subprograma, para ele fazer a passagem de parâmetro por referência. Tá ok? Beleza. Eu li o valor de x, eu li o valor de y. Então, eu tenho p1.x recebe x. p1.y recebe y. E se setar, certo? Você tem o valor de x, você tem o valor de y. Né? Aí eu vou fazer o quê? Vou usar esse mesmo cara aqui de novo. Ó. Vou pegar esse cara aqui e vou chamar ele de novo. Eu tenho que ler o valor do segundo ponto, não é verdade? Então eu vou chamar para ler de novo. Já guardei o valor do XY que eu já tinha lido antes. P2.x recebe x. P2.y recebe y. Faz sentido isso? Eu posso usar mais de uma vez o método? Posso. Resolve nosso problema? Sim, resolve nosso problema, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou chamar a inter ponto mostra resultado e vou fazer o quê? Primeiro é o local. Vamos dizer que é do P1 ponto, aí eu tenho um método lá, local. Ele retorna um tipo char, certo? Aí o segundo parâmetro, eu vou, então, P1 ponto calc distância zero. Não tem parâmetro para passar aqui, certo? Por que que eu não tenho parâmetro para passar aqui no cálculo de distância zero? Porque eu já setei ele no P1 lá, já coloquei o valor de x e de y. Então não tem necessidade de fazer nada aqui, ele já vai calcular de lá. Aí eu tenho P1 ponto calc distância. Aqui eu tenho que passar o meu P2, porque lá ele pede um tipo ponto. Eu tenho ponto aqui? Tenho ponto aqui, que é o que foi criado, ponto P2, certo? Ah, mas eu tenho que passar P2.x, P2.y? Não, P2. Lá está pedindo um ponto. Exatamente. Fez sentido? Será que compila isso aqui? Depois do local?
Ah, aqui vai os parênteses, né? Esse que eu tinha falado aquela hora, né? É, que é para poder chamar ele, certo? Vamos ver se a gente consegue compilar ele. É, na verdade vamos fazer lá no online GDB, e daí já vem com o main lá, né? Vamos ver os erros primeiro, né? Vamos corrigir os erros antes. Não, sim, mas se compilar, né? Se não compilar. Vai de cá, vai de cá. Acho que a internet está. Nós temos tempo. Tá com sobra no pé. Eu achei que ia acontecer isso. Salve alguém. Ó, não deu erro. Que absurdo. Tá, o que que a gente faz aqui? A gente vai vir aqui, vou tirar esse cara daqui, né? E vou colocar lá. O que é que coloca aqui? Programa, app, new programa. App, ponto. Então, um, três, três. Tá localizado no primeiro quadrante. A distância para a origem dá isso. Raiz quadrada de 2 mais 2. Raiz quadrada de 4. Não. Como é que é? Raiz quadrada de 2 é 1,41. E a distância dos dois aqui. 3 menos um, 2. Raiz de 8. Tá certo? Bom. O que interessa? Entenderam o que foi feito? Tá clara a questão de que pontos? Eu não preciso de um peça-dados x1, x2, x3, x4, certo? P, x1. Quer dizer, tem várias formas diferentes, vários. Vocês são criativos para montar esse negócio. Vou dizer a verdade. Encontrei várias formas diferentes aí. E ninguém colou de ninguém. Tava cada um original, certo? Mas o que acontece? Ó, veja bem. Eu fiz um peça-dados que lê XY básico, certo? Tranquilo? Foi feito as rotinas aqui, ó. O cálculo da distância, ele está feito aqui dentro da classe ponto. Uma boa parte fez no lugar certo, só podia ter perguntado como é que é a forma que calcula isso. Não tem problema nenhum, certo? O que interessa é o código para mim. Pois é. Pois é, mas de qualquer forma, independente, fórmula, moçada, não sabe, só perguntar. Não tem problema com fórmula.
Nem são que vocês decorem todas as formas que existem, certo? Tá, vamos seguir. Nós temos mais coisa ainda para fazer. Tá claro aqui? Tranquilo? Entendido o processo? Tá. O que que acontece? Nós tínhamos uma segunda questão baseada nisso. A questão disse que era para usar isso que a gente fez. É, com três dava, mas poderia usar, 3 pontos eram suficientes, né? Então, o que que acontece? Bom, vejamos. O que que ocorre aqui? Eu tenho essa situação, né? Vou criar um novo pente aqui. Vou copiar uma parte desse processo aqui. Ó, o que que muda aqui dentro desse contexto da outra questão? Bom, a questão é que o ponto ele não está mais ligado ao meu programa, certo? O que é que era a ideia? Esse ponto aqui, ele até dá para aproveitar aqui, ó. Vamos fazer de outro jeito. Ao invés do ponto estar ligado aqui, eu vou trabalhar com a classe retângulo. E na classe retângulo, então, eu vou ter o ponto P1 e o P2, que é o que a questão pede, certo? Baseado nisso. Isso significa que o que que acontece? Eu vou ter a ligação para cá e aqui eu vou ter a ligação aqui. Significa que a classe aqui, ó, ela está ligado com um retângulo. Não é isso que diz lá? Porque vai ser baseado nisso. E o retângulo que está ligado no meu programa aqui. Então, no retângulo aqui, ao invés de eu ter esses caras aqui, na verdade, vamos fazer assim. Vou deixar esses caras aqui e vou acrescentar aqui retângulo, vou chamar de hatch, certo? Eu vou seguir o mesmo programa que já estava e vou acrescentar o retângulo. Ele até pode estar vinculado aqui, feito a ligação aqui, o P1, P2 por aqui, mas eu vou trabalhar o retângulo como sendo um outro objeto que vai estar aqui, que é o que eu propus lá. Aproveita a interface, nem pedi interface no segundo pedi. Na outra questão não tinha necessidade de interface. Então, dá para usar tudo daqui. Como é que usa tudo daqui? Ó, viram aqui o diagrama? Tranquilo aí o diagrama? Então, o que que acontece, então? Eu venho aqui, vou criar a classe retângulo. Protected ponto P1. Protected ponto P2. Ok? Criei os dois pontos que propõem a questão, certo? Poderiam ser os dois pontos que eu já li anteriormente? Poderiam, certo? Poderiam ser os pontos que eu já tinha lido anteriormente. Então, public retângulo, constructor, certo? O que é que eu vou ter aqui no constructor? O que são os objetos que eu tenho? Tenho P1 e P2. Então, P1 igual new ponto. P2 igual new ponto.
certo? Instanciei P1 e P2. O que ele precisa ter? Public. O que ele precisa ter? Toda classe, para os atributos que eu tenho, tem que fazer o quê? O que é o método padrão que tem que ter em toda classe? Get7. Faz sentido ter get7? Como é que fica get7? Get 7. Vou calcular a área. Como é que vai calcular a área de um retângulo? Aí é um ponto. Como é que se calcula a área de um retângulo? O retângulo vai estar aqui. Então, o que vai acontecer? Vamos calcular o retângulo como foi proposto. Está aqui, xy, certo? O P1 vai estar em uma coordenada, vamos dizer que seja lá ó, o 1, 1 lá, certo? 3, 3 vai dar, não vai dar retângulo, né? Vai dar um quadrado, né? Então vamos colocar ele aonde? É, para dar um 6, 8. Então, esse aqui é um, vamos dizer que seja aqui. O que acontece aqui? Eu preciso usar um ponto pelo menos. Poderia usar os dois? Poderia usar, certo? Mas usando, se aqui é P1 e aqui é P2, e P1 eu estou dizendo que é 1, 1, P2, 6,8. É isso? Então, eu posso criar um ponto fictício aqui, que ficaria em quê? Um ponto que eu vou chamar de virtual. Vou dizer que é um P3 aqui. Seria quanto aqui? Oi? Não, não. O que você falou? Não. Quase. Bateu na trave. Ah, tá. 1,8. Faz sentido isso? 1,8? Pois é. Então, o que faz? Se eu tiver esse cara, como é que eu calculo a área do retângulo? Esse é o P imaginário.
Não, tudo bem, mas eu não preciso criar o outro ponto. Até posso criar, certo? Oi? Esse é o imaginário. Na verdade, não é imaginário, ele vai ser temporário. Isso vai existir no método na hora que eu for calcular a distância, calcular a área, certo? Faz sentido? Como é que eu faço isso? Então, eu vou pegar aqui, ó, public double calc área. Eu tenho que passar parâmetro aqui? Não, não tem que calcular. Não tem, não preciso ter parâmetro aqui. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Eu vou dizer que eu tenho ponto P3 igual new ponto e vou colocar P1 ponto x, vírgula, P2 ponto y. E o que que eu fiz? A primeira posição do P1 e a segunda posição do P2. E aí aqui eu estou usando o quê? Constructor que inicializa. Isso aqui não vai inicializar já criando com os valores que eu preciso, certo? Na verdade, não é bem imaginário, ele é temporário. Só vai existir aqui dentro. É. Daí eu vou fazer o quê? Vou fazer um return, onde dentro desse return eu faço o quê? P1 ponto distância P3 vezes P2 ponto distância P3. Faz o que a gente precisa? O que que a distância faz? Ele não vai pegar a distância de um ponto até o outro? Então, o que ele vai fazer? Calculou a área, certo? A distância aqui era maiúscula, é calque distância, perdão. Aqui é calque e aqui é calque, certo? Ele invocou o cálculo de distância. O que cálculo de distância faz? Calcula a distância entre dois pontos, não é isso? Dessa forma, ele vai calcular a distância. Ah, vai estar uma linha reta. Um deles vai estar zerado, não tem problema. Vai calcular a distância que a gente precisa. Vai calcular a distância. O outro também, certo? Então, dessa maneira, eu calculo a área. Aí eu tenho o quê? Tenho que fazer public double calc perímetro. E o que que esse cara vai fazer? Como vocês fariam esse cara? Aqui eu tenho return duas vezes esse. Aqui é mais duas vezes esse. Faz sentido? Tranquilo? Tinha a diagonal que eu tinha pedido também, né? Bom, a diagonal era mais fácil, né? Como é que calcula a diagonal?
return P1 ponto calc distância P2. Era diagonal? Tranquilo. Vamos executar, vamos ajustar o programa aqui, ó. Até aqui mostrou, né? Então, eu preciso ter um método na interface que eu não pedi, certo? Public void mostra retângulo, ok? Colocar lá double área, ó, área double perímetro double diagonal, certo? Console.write line, vou ter área perímetro diagonal. Área perímetro diagonal. E fazer o ajuste aqui no cálculo aqui, certo? Como é que vamos fazer? Então, vem aqui. É, Então, o que que mudou? Eu passo a ter protected retângulo hatch. Aqui eu passo a ter hatch igual a new retângulo. Não é isso? Estou instanciando o retângulo, ok? E aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, eu já tenho ponto P1, já tenho ponto P2, certo? Posso fazer hatch, ponto, é, P1, recebe P1. Hatch, ponto, P2, recebe P2. Os dois pontos que eu já tinha lido, que eu já li anteriormente, certo? E a inter, ponto, mostra retângulo, onde eu vou passar quem? Hatch, ponto, calc, área, hatch, ponto, calc, perímetro e hatch, ponto, calc, diagonal. Neste caso, vai coincidir algumas informações, certo? Que eu estou passando os dados do mesmo retângulo para lá, né? Certo? Mas a ideia é o quê? Aqui ele mostra o resultado dos valores que eu tenho. Poderia ler os dados de novo? Também poderia ler. Como é que eu faria para ler? Vou chamar o peça dados, vou passar o x e y, vou setar o valor para P1. No caso aqui, quando eu tenho P1 aqui, eu poderia fazer P1.x. Ele vai receber o valor. Het P1.y. Ele vai ler o segundo valor. Certo? Vamos executar dos dois jeitos, daí dá para vocês entenderem melhor. Pode ser?
Esse programa, eu não li a primeira parte aqui, né? Que é assim. Vamos compilar. Ixi, 44. Faltou os parentes dos métodos. Muito bom. Tá, craque já, hein? 40, tem um ainda no 44 aqui que tá errado. Tem um nome errado aqui. Calque área, calque perímetro, calque diâmetro. É com C maiúsculo em todos eles. 51. Tá, deve ser. Vamos corrigir por partes, né? Ó, então, no primeiro ponto. Nós mudamos, passamos para 6, 8. Então, localização. Bom, 1 não ia mudar para a origem, né? Porque a gente manteve um, certo? Então não vai mudar. A distância P2 já mudou, né? Aqui vai bater com a diagonal, que é a mesma questão que a gente fez do ponto um com o outro, dá no mesmo, certo? Cálculo da diagonal com o outro. E aqui vai dar 6 por 8, 6 menos um vai dar 5, né? 5 vezes 8, 8 menos um dá 7. 7 vezes 8, 35. Aqui é a área, 35, certo? É 6 por 8, não é? A segunda ponta. Só que eu tenho que tirar um de cada. Então, 6 vira 5, 8 vira 7, certo? Então, 7 vezes 8, 35. A área deu certo, não é isso? E o perímetro? O perímetro é 5 mais 7, 12. Vezes 2 dá 24, que está aqui. Tá certo? Entenderam o processo? Entenderam a mágica que foi feita aí? Muito bem. Deixa eu anotar aqui, passar a prova para vocês. Posso fechar aqui? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Observação? Posso fechar aqui o vídeo?